Para falar com a gente sobre esse assunto, o médico clínico geral e geriatra Alexandre Brito. Doutor, bom dia. Prazer sempre recebê-lo aqui para tomar o café, cheio de conhecimento para todos nós, né? A gente aprende demais e são alertas importantes. Alzheimer precoce. Como saber se uma pessoa tem Alzheimer precoce ou não? Porque pode confundir, eu esqueci uma coisa, eu esqueci não sei o quê. Bom, há uma outra história por trás disso, não é só um esquecimento. Isso. Deve ser assim, uma série de esquecimentos. Então, como saber se tem Alzheimer precoce ou não? Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, mais uma vez um prazer grande estar aqui para a gente conversar sobre saúde. E o Alzheimer precoce, ele é a demência mais frequente em pessoas de 18 a 65 anos. Depois tem a demência vascular e essa sequência de frequência é a mesma para o idoso. A questão é que o Alzheimer, nessa faixa etária, ele não vem, pelo menos inicialmente, com aquela alteração de memória destacada, predominante, como acontece nos idosos. Então, o jovem apresenta sintomas como uma dificuldade que a gente chama de visoespacial. Ele tem dificuldade de posicionar essa xícara no lugar adequado. Ele tem dificuldade de identificar faces que eram conhecidas. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Ele tem uma dificuldade na fala, falta palavras, mas isso começa de uma maneira progressiva, como você bem colocou. Não é aquele esquecimento do cotidiano que você mesmo busca as pistas e você acha aquele objeto. Você dizer, eu não sei onde eu coloquei o celular. Não é isso, né? Pode ser isso, mas pode ser isso, com vários outros esquecimentos. Você não sabe onde deixou o celular por enquanto. Depois que você se tranquiliza e você estrategicamente faz o percurso, você acaba lembrando. Então você tem esse gancho, esse resgate e recupera. Quando há dificuldade nesse resgate, também é um dos sinais, né, que a gente pode suspeitar. Mas é importante destacar o seguinte: o Alzheimer precoce, ele tem um diagnóstico diferencial extremamente extenso. São muitas as demências, tá, que precisam ser diferenciadas e quadros neuropsiquiátricos que precisam ser diferenciados para então a gente ir no caminho desse diagnóstico. Doutor, é possível ter Alzheimer aos 30, 35, 40, 45 anos? É possível, está acontecendo, e essa diferenciação, por exemplo, é com a demência por doenças infecciosas como herpes, por exemplo, então encefalite herpética, onde há um acometimento no tecido cerebral, não é? A sífilis, a neurosífilis, que infelizmente essas doenças de antigamente estão voltando e isso é triste, né? Então, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial e é possível, repito, tanto ter o Alzheimer precoce como as demais demências precocemente, que o número está aumentando. Doutor, o Alzheimer, ele teria uma contribuição de carga hereditária ou não? Sempre tem uma contribuição, essa maior no Alzheimer tradicional, no Alzheimer no idoso. A gente identifica mais casos na família, mas tem. E existem hoje, constatado isso, que ao longo da vida, mais uma vez, com aquelas orientações básicas, a gente pode diminuir a probabilidade de desenvolver. Era o que eu ia lhe perguntar. Tem como prevenir? Tem como, você tem a carga genética, você retardar essa história? E de que forma seria essa prevenção contra o Alzheimer? Eu começo aqui com a que me chama mais atenção, a escolaridade. Se você tem isso comprovadamente, e também para o Alzheimer do idoso, tá? Se você tem determinado grau de escolaridade, você está trabalhando o seu cérebro para você retardar, é considerado um fator preventivo, e se você vem a ter uma demência, um Alzheimer, você passa a ter recursos para lidar com a doença de uma maneira melhor. Você tem conhecimento intelectual, formação intelectual e escolaridade. A leitura seria um bom caminho para ajudar? Sem dúvida. Livro, revistas, assistir documentários. Isso. Procurar se comunicar, procurar se sociabilizar, fazer um curso de línguas, tá? E, claro, vem as outras questões que a gente sempre fala aqui. Tabagismo, excesso de álcool, o diabetes. Diabetes é uma síndrome que precisa ser muito bem tratada, onde quer que seja. E, principalmente, na atenção primária. Fica aqui a crítica. Principalmente nos PSFs da vida. Então, nós precisamos levar mais a sério, nós, profissionais, o tratamento do diabetes.
Doutor, só para a gente fechar e para voltar àquela história dos sintomas, você falou vários. Se eu pudesse perguntar ao senhor, se eu pudesse elencar 4 sintomas do Alzheimer precoce, porque tem muito jovem assistindo, mas tem muito idoso em casa também na audiência que pode ter um filho com 30, 40 que fala, opa, vai, não vai, meu filho tá assim. Exatamente. Então, os trocadilhos, as confusõezinhas com posição de objetos, esquece objetos no dia a dia, mas tem dificuldade de recuperar, tá? Uma dificuldade também na comunicação, na fala, é importante, tá? E aquela questão que eu falei da memória visoespacial, que entra também a memória das características daquela pessoa que você conhece e você se confunde, é ela, não é ela. Claro, isso depende também do estágio. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Foi mais uma aula importante demais para todos nós. E a gente espera que o senhor volte na semana que vem para tomar esse café e trazer para todos nós esse montão de conhecimento que o senhor traz sempre. Obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado pela gentileza e a maneira como vocês sempre me recebem. Muito obrigado. Um abraço ao senhor, o senhor merece, tá? Um abraço. Até mais.